Olá, Warriors que acompanham o XNC Comendo, um prazer, eu sou a Gisele. Estamos aí em setembro, mês do Ariel Princess Day, mês que nós comemoramos a estreia de Xena Princesa Guerreira, né? Só que setembro, né, não é só um mês de celebrar Xena. Setembro, né, também é conhecido como Setembro Amarelo desde 2015. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, né, que desde 2015 tem o objetivo aí de ajudar pessoas, né, em depressão, com distúrbios, né, com a ideia de que ela não está sozinha, né, é uma campanha que desde 2015 vem tentando ajudar a salvar a vida das pessoas. Então, inspirada aí nesse Setembro Amarelo, né, é o tema aí do vídeo de hoje, né, compartilhar aqui algumas coisas com vocês. Vamos ver aqui o que vai rolar. Vamos lá, gente. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Suicídio. Essa palavra carrega muita coisa. Muitos preconceitos, muitas dores, muitos segredos. Atualmente o tema é um grande tabu. Independente das questões éticas, o suicídio acontece e acontece muito. Acontece mesmo que você não queira ver e mesmo que não queira ouvir sobre esse assunto. E vai continuar acontecendo enquanto não falarmos sobre isso. Existem muitos mitos sobre o suicídio. Um deles é que falar sobre esse tema incentiva as pessoas a se matarem. Porém, a verdade é justamente o contrário. É preciso falar para poder prevenir. Um exemplo disso é a história da AIDS. Quando essa doença apareceu, as pessoas tinham medo. Era uma sentença de morte e logo foi associada a todos os tipos de comportamentos desaprovados pela sociedade. Enquanto foi um tabu, os casos só aumentaram. Mas, quando começaram a falar abertamente sobre a doença, as pessoas passaram a se proteger e a procurar ajuda e a se tratar. Dessa forma, foi possível prevenir novos casos. O suicídio não é uma raridade. Ao contrário, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, afirma que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E, infelizmente, esse número tão pesado só tende a aumentar. Só no Brasil são 32 suicídios todos os dias. Morre mais gente no país pelo suicídio do que pela AIDS e a maioria dos tipos de câncer. É um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está pensando em tirar a própria vida. O suicídio é um problema de saúde pública e precisamos fazer algo para mudar isso. É por isso que temos a campanha Setembro Amarelo. A proposta é, durante esse mês, falarmos ativamente sobre o assunto e nos unirmos pela conscientização. É preciso combater os preconceitos e mitos sobre o suicídio e divulgar formas de prevenção. Você pode ajudar compartilhando artigos e vídeos sobre o Setembro Amarelo, buscando aprender mais sobre prevenção e exercitando a sua empatia. Existem pessoas sofrendo ao nosso redor e precisamos aprender a escutá-las. Se você estiver pensando em suicídio ou apenas precisando conversar com alguém, entre em contato com o CVV no número 188. Eles são um serviço gratuito de prevenção ao suicídio e apoio emocional. Divulgar esse número também é uma outra forma de ajudar. Nunca se sabe quem está precisando. Além disso, dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, e a proposta é todos usarmos amarelo nesse dia. Vamos mostrar que nos importamos com essa causa. Durante todo esse mês, o blog Você Não Está Sozinho irá trazer conteúdos relevantes sobre esse tema. Então, é isso. Nosso Setembro Amarelo é uma campanha aí feita por psiquiatras, né, pela galera que entende desse assunto, né, pela prevenção do suicídio, né. Por que eu tô aqui falando de Setembro Amarelo, né? No vídeo 50 Fatos eu falo muito rapidamente sobre isso. Não dei grandes detalhes, né? Eu falei muito por alto o que aconteceu, né? Mas numa quarta-feira de 2008, eu tinha 16 anos na época. Eu, né, tava com muita coisa na cabeça. Como é que uma pessoa de 16 anos tem tanta coisa na cabeça, né, gente? Mas eu tava. E simplesmente peguei, né, um copo de Fantaúva
fui na esquina, comprei um vidro de chumbinho e tomei, né? Obviamente eu não morri naquele dia, porque eu tô aqui com vocês, então mas, né, o que me levou, né, naquela quarta-feira de 2008, né, a fazer uma coisa assim tão extrema contra mim mesmo, né? E o que estava acontecendo, né, com a Gisele, né, nessa época. É complicado falar disso, né, porque é um assunto que traz até vergonha, né, assim, para quem passou por isso, é complicado, né, mas acho que até para mim mesma, né, entender, né, tem, enfim, gente, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui foi um texto que eu escrevi na época que o fato aconteceu, né, então, né, vai me ajudar um pouco aqui a me guiar, né, porque é um assunto delicado, é difícil, né, porque hoje eu tô bem, que é fácil falar sobre essa época, né, é muito complicado. Então, vamos lá. Tá aqui escrito. Hoje, lá na igreja, o Fábio passou um filme que mexeu muito comigo. Para salvar uma vida. Suicídio é tratado no filme. Foi isso que me deixou tão abalada. Eu me lembro com nitidez de tudo que aconteceu naquela quarta-feira. Eu andando como um zumbi pela FETEC, totalmente perdida, sem rumo e desesperada, somente com coisas horríveis passando pela minha cabeça. Tudo que eu fiz naquele dia, o que eu falei, o que eu pensei, como a Eunice consegue fingir que nada naquele dia foi real? Eu poderia estar morta hoje, e ela parece que nem se lembra disso. Eu sei que foi uma completa estupidez e que eu jamais deveria pensar em algo semelhante novamente. Eu tenho plena consciência disso. Mas às vezes eu não sei se eu realmente melhorei de toda aquela depressão ou simplesmente estou fingindo para todos, e principalmente para mim mesma, que eu estou bem sem estar. Então, eu já falei isso em mais de um vídeo, né, que eu fui criada dentro da igreja. Né? Minha mãe era evangélica, então, né, pais evangélicos, eles têm esse hábito de criar os filhos dentro da igreja. Por isso que aqui, né, eu falo, né, que hoje na igreja passou um filme, né, o rapaz, né, responsável pela juventude da igreja na época, ele passou esse filme, e esse filme me fez pensar em tudo que aconteceu naquele dia. Vocês aqui viram, né, que eu chamo a minha mãe pelo nome, né? Um dos grandes motivos que me fez fazer o que eu fiz foi a minha péssima relação com a minha mãe, né? Hoje a minha mãe, ela é falecida, e hoje eu entendo muita coisa, e hoje eu reconheço muita coisa que ela fez de bom pra mim, e muita coisa que foi até certo ela ter feito, mas é muito complicado quando a gente tem uma relação tão ruim de anos com os nossos pais, e aí eles morrem e a gente fica com coisas mal resolvidas, né? Porque a gente vai resolver o quê com a pessoa já falecida? Então aqui, né, como a Eunice consegue fingir que nada naquele dia foi real, né? Eunice, que no caso é minha mãe, eu tinha... Isso aqui, gente, eu nunca fui uma pessoa de grandes amizades, nossa, eu nunca tive um BFF forever, né, na minha infância, na minha adolescência. A gente conhece muita gente, convive com muita gente, mas não é todo mundo que dá pra chamar de amigo, né? Então, como eu sempre fui uma pessoa muito isolada, digamos assim, antissocial, a gente coloca aqui nesses termos, né, não tinha com quem conversar. Na verdade, eu tinha com quem conversar, né, em teoria, né? Mas conversar sobre isso é muito complicado, né? Porque as pessoas veem a gente somente reclamando, né? Ah, você fala da sua mãe, mas olha tudo que a sua mãe faz por você, qual é a sua mãe? As pessoas, né, tipo assim, te colocam somente como uma pessoa imatura e rebelde que está reclamando da mãe, né? E as pessoas não têm noção da dimensão
da dor que você está sentindo. Porque tá, é sua mãe tá, é minha mãe, mas tá me magoando, aí você não tem o direito de reclamar das coisas que a sua mãe faz, que você considera ruim pra você, porque ela é sua mãe. E as pessoas não levam isso a sério, isso é muito complicado, né? Então, então eu escrevia, né? Eu tenho diários, cadernos, né? Coisas que eu escrevia mais nova, para desabafar, porque eu não tinha com quem falar. Então isso aqui é um desses desabafos, né? E eu termino essa primeira página falando, mas às vezes eu não sei se realmente eu melhorei ou se eu simplesmente estou fingindo, né? É uma dúvida que eu tenho até hoje. Complicado. A minha situação dentro dessa casa piora dia após dia, e isso me assusta muito. Foi exatamente essa situação que me levou àquele desespero todo. É essa vida desagradável que eu levo dentro dessas paredes que me levou a achar que só morrendo eu ficaria bem. Fora daqui eu devo fingir muito bem, mas isso é muito cansativo. Eu devo ser uma ótima atriz. Até eu acredito no meu teatro de vez em quando. A única diferença de hoje para aqueles dias dramáticos de 2008 é que agora eu sei exatamente o que eu quero para minha vida. Eu tenho sonhos, expectativas, planos, que eu passei a enxergar justamente naquelas dores por causa do chumbinho. Naquele momento eu realmente percebi todas as coisas boas que eu tenho na minha vida, que não era possível que eu fosse viver naquele inferno pelo resto da minha vida. Então, né? Eu não sei se vocês notaram, mas eu me mudei. Não moro mais onde eu morava. Dá pra ver, né? Que isso aqui é um cômodo novo, né? E pelo que vocês viram aqui, eu nunca tive grandes amores pela casa onde eu cresci. Né? Uma das coisas que me deu certeza que eu tinha que me mudar de casa é que eu nunca tive, sei lá, apego à parede, né? Às vezes a gente tem apego a um lugar, à parede, né? E, sabe, não é a parede que importa, né? É como você se sente ali dentro. Morava numa casa ótima, grande, confortável, quintal, varanda, área de serviço, 2 banheiros, 2 salas. Nossa, era um lugar, assim, que muita gente, né, gostaria de morar. Né, então, eu me mudei de casa, eu tô me sentindo mais leve desde a mudança, porque por mais que a casa fosse enorme, confortável, eu tivesse crescido ali dentro, muita coisa ruim também aconteceu comigo ali dentro, então eu olhava assim pros lugares e via muitas lembranças ruins, né? Depois do falecimento da minha mãe, a minha mãe tinha uma irmã, minha tia. A minha tia, ela tinha problemas de saúde, ela era acamada, e eu não podia simplesmente tipo assim, minha mãe morreu, eu vou embora, né? Eu tinha minha tia, né? Eu não podia deixar minha tia para trás, porque eu não tinha quem cuidasse dela. Não tinha dinheiro para botar minha tia nesses asilos chique, para alguém cuidar dela. Então, né, a minha tia passou a ser minha responsabilidade, então não podia simplesmente sair de casa, vou viver minha vida agora, não. Né? Tinha a minha tia e eu cuidei da minha tia até esse ano, a minha tia também veio a falecer em abril desse ano, então com o falecimento da minha tia, eu meio que me libertei da casa, né? Porque era muita minha tia, os cuidados com a minha tia, as pessoas que estavam ali cuidando da minha tia tinha uma cuidadora, alguém que ia ali, dava banho, e eram pessoas próximas, né? Até por questão financeira e etc e tal, então tinham que ser pessoas próximas, então não podia simplesmente pegar minha tia para um lugar longe. Então, com o falecimento da minha tia, eu me livrei da casa. Pude finalmente abrir mão, né, dessa casa que, por mais grande e confortável que fosse, né, nunca foi um lar feliz. É por isso que eu falo, essa vida desagradável que eu levo dentro dessas paredes, né? Nesses meus diários, né, porque tem vários
vários textos, né? Eu até chamo a casa em que eu cresci de Casa dos Horrores, né? Tipo assim, até apelidei a Casa dos Horrores, né? Pra vocês terem noção do grau ali, de como era desconfortável viver ali. Então hoje é uma coisa muito boa não estar mais vivendo naquela casa, né? Tanto que quando eu chego para as pessoas e falo vendi a casa, os vizinhos se doem mais do que eu, né? Mas você vendeu? E as pessoas ficam assim, aquela casa? Eu falei, vendi, né? Aquela casa, vendi. Né? Os vizinhos ao meu redor se doem muito mais do que eu por ter vendido a casa, mas né, ninguém sabe o que acontecia ali dentro, né? Ninguém às vezes nem imagina. Aí eu falo aqui, né? A única diferença de hoje para aqueles dias dramáticos é que agora eu sei exatamente o que eu quero para minha vida, né? Isso aqui vai ser muito importante. Eu pensei em todas as pessoas que eu não iria conhecer, nos livros que eu não iria ler, as músicas e filmes que eu não iria conhecer. Lembrei de todas as coisas incríveis que eu já tinha vivido até aquele momento. Os filmes da Disney, lembranças de brincadeiras, todo humor, todo amor e fé que eu sempre senti quando ouço Mike cantar. Lições sobre a vida com Shanna e a Gabi. Tantas outras coisas. E foi aí que eu percebi que eu era tão sortuda de tê-las na minha vida, que eu não podia simplesmente perder tudo daquela maneira. Abrir mão de tudo que eu sempre tive. Não. Abrir mão de tudo que sempre teve um significado especial para mim por causa de alguém que nunca me amou. Isso estava muito errado. Foi quando eu liguei para o hospital pedindo ajuda. É óbvio que quando a gente cresce dentro de uma fé, dentro de uma religião, a gente, por mais que não siga aquela fé 100%, a gente a gente sente algo assim. Hoje, eu vejo que pode sim ter sido a mão de Deus agindo ali por mim naquele dia, né? Mas quando a gente está nos 16 anos, né? Que eu só tinha 16, né? Que, gente, 16 anos é uma criança, né? Tipo assim, eu hoje me olho com 27 e, sabe, eu vejo que aos 16 eu não tinha vivido nada. E eu só queria morrer aos 16 anos, sem ter vivido absolutamente nada. E quando a gente chega nesse ponto, né, falar de Deus não ajuda, né? Gisele, como é que você diz uma coisa dessas? Eu acho que você chegar e falar assim, tipo assim, não morre porque Deus ainda tem algo pra você. Você vai olhar assim e, né, isso pra mim, se alguém tivesse chegado enquanto eu tava ali, agoniando, né, porque foi assim, eu tomei o negócio e a gente começa a sentir aqueles negócios, umas dores, é um negócio muito estranho, começa assim, sentir aquilo ali. E eu deitei na minha cama e na época meu guarda-roupa tinha vários posters colados no meu guarda-roupa. Tinha inclusive uma foto da Lúcia da Renê, tinha uma foto do Michael, tinha coisas dos filmes da Disney, né? Então quando, tipo assim, alguém vai chegar pra mim e vai falar, eu tô ali sentindo dor do veneno, se a pessoa chegasse ali pra mim e falasse de Deus, não ia adiantar de nada. Mas, né, quando eu olhei assim, pro meu guarda-roupa e vi a foto da Lúcia da Renê e vi ali os pôsteres dos filmes da Disney e tal, aquilo ali foi um lembrete que eu tinha coisas boas na minha vida, né? Quando eu digo aqui, né, eu não podia simplesmente perder tudo daquela maneira, né? Abrir mão de tudo que sempre teve um significado especial para mim por causa de alguém que nunca me amou. Né? A situação com a minha mãe era tão complicada, tão tensa, que eu não acreditava que a minha mãe me amava. E isso explica muita coisa, né? Quando você não consegue acreditar que a sua própria mãe te ama, qual o significado da vida? Sabe, se a minha mãe não me ama, né? Pra que eu vou viver se a minha própria mãe não
não me ama. Porque a minha mãe falava, né? Ah, te amo, que não sei o quê. Eu não acreditava. Pra mim aquilo ali eram palavras vazias. E, né, porque ela dizia que me amava, mas me xingava de tudo. Acho que eu não lembro de um dia da minha adolescência que eu não tivesse sido xingada pela minha mãe. Eu não sei se vocês já notaram, mas eu tenho um certo trauma com isso. Por isso que eu falo nos vídeos, não me xinguem, né, nos comentários, assim. Né, eu falei, às vezes eu vou falar assim de uma questão de chip, alguma coisa mais polêmica dentro do Xanaverse, eu falo assim, é a minha opinião, por favor, não me xinguem. Eu tenho uma coisa assim com essa coisa de ser xingada pelos outros, porque eu fui xingada pela minha mãe a vida inteira, né? Então, e isso abala assim a gente. Isso é muito complicado. Por isso esse receio de ser xingada é um receio de, sabe, de ser agredida verbalmente por alguém, porque isso já é uma coisa que eu já passei por muitos anos na minha vida e eu gostaria de não ter que passar novamente. Né? Por isso todo esse receio, às vezes, de chegar, não me xinguem, não, só minha opinião, tá? Vocês podem discordar, discordem educadamente, por favor. Né? A questão também vem toda dessa, né? Eu devia procurar uma terapia, né? Porque é complicado, são questões de anos e anos, uma infância frustrada a vida inteira por conta disso, né? Porque eu não achava que a minha mãe me amava, né? E essa é uma questão muito complicada. Muito complicada mesmo. Aí eu continuo. Já se passaram alguns anos e eu estou muito satisfeita da decisão que eu tomei de lutar pela minha felicidade. Como eu já disse, esse episódio não mudou de maneira nenhuma. Não, como eu já disse, esse episódio não mudou em nada a maneira como Eunice sempre me tratou. A filha de uma bacante está mais detestável do que nunca. O que mudou foi a minha visão de tudo isso. Eu não consigo perdoá-la, mas eu não vou deixar essa raiva, tristeza e rancor dominarem meu coração novamente. Eu simplesmente agora sei que isso não vai ser para sempre. A falta de respeito dela é algo inacreditável. Como essa mulher ainda tem coragem de dizer que me ama? Muita ilusão dela achar que eu acredito. Para mim não passam de palavras vazias. Xingamentos, palavrões, ofensas, agressões físicas, comparações, fofocas, ameaças, desrespeito, falta de consideração, humilhações, sempre fizeram parte do nosso cotidiano. Né? Pois é, né, gente? Eu, né, como vocês estão notando aqui, sempre tive um relacionamento terrível com uma mãe. Né? Assim, né? Vocês perceberam aqui pelo último parágrafo, né? Ela era muito extremista, era complicado lidar com ela. Né? A minha mãe, ela inventou de ser mãe aos 53 anos. Né? Ela me adotou, ela tinha 53 anos. Olha, sabe, os caras são mais de 50 anos de diferença, né, entre a gente, né? Que você sabe, ela foi inventar de ser mãe numa época em que ela devia ter sido avó. Então isso foi muito complicado. Ela tinha um sonho de ser mãe, né? E ela, antes de mim, ela tentou com outras crianças, né? Minha mãe trabalhava em um hospital, então às vezes chegavam... Ela me contou algumas histórias, não vou dar tantos detalhes aqui, mas, sabe, ela tentou meio que resgatar algumas pessoas que apareciam no hospital, assim, precisando de ajuda. Nunca dava certo, porque elas já eram mais velhas. Então ela deve ter pensado que com um bebê, criando desde pequenininho aos moldes dela, daria certo. Só que nós somos seres humanos individuais, a gente não é cópia dos nossos pais, e não importa se os nossos pais são biológicos, se nós adotaram, não importa. Né? Acho que ela não contou com o fato de eu criar personalidade quando eu crescesse. Então, né, isso foi muito complicado. Né? Eu tinha que fazer tudo do jeito dela, porque se eu não fizesse do jeito dela, né, eu era o pior ser humano do mundo. Né? Então ela partia mesmo para agressão física, sempre me xingando, sempre falando como o fulaninho era melhor que eu.
a priminha era melhor que eu, as notas de fulano são melhores que a sua, o jeito que fulano se veste é melhor que o seu, você com essa idade não se arruma, né? Parece um bichinho. Olha as coisas que minha mãe falava de mim, né? Você parece um bichinho, não usa uma maquiagem, não bota roupa X, não bota roupa Y, não usa um brinco, né? Eu até hoje, gente, que eu odeio brinco, né? Não sei se vocês já notaram, mas eu raramente uso maquiagem aqui pra gravar. Raramente não, nunca uso. Eu detesto maquiagem. Isso é uma coisa que vem, sabe, de sempre. Isso eram coisas assim que geravam atritos absurdos, sabe? Precisava mesmo de tanto drama por causa de uma porcaria de uma maquiagem. Precisava mesmo me xingar e falar coisas horríveis porque eu não gostava de brinco, né? Por causa das suas notas que, né, gente, nota na escola não vale a felicidade emocional do seu filho, né? Às vezes a gente também, às vezes, está indo mal na escola e os pais não param para pensar em que ambiente a gente está indo para a escola. Na escola, desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui considerada a mais feia da sala, do colégio, né? Então isso do fundamental até o ensino médio. Até no ensino médio esse tipo de comentário eu escutava. Gisele não é bonita o suficiente, Gisele isso, Gisele aquilo. Comentários voltados assim muito para aparência física, né? Por muitos anos no colégio, o meu apelido na escola era Medusa, né? Um monstro micológico com cobras na cabeça. Então os meninos chegavam, né, Medusa, Medusa, e ficavam assim, assim, porque a medusa congela, né? Quando olha, né? Aí eu comecei a gostar de Xena, então bullying além de ser a feia, é a feia, lésbica, maluca, né? Os meus cadernos eram da Disney. Aqui, ó, a Gisele Encantada. E eu, na 8ª série, caderninho da Disney na escola. Então era feia, a lésbica, infantil, a sem maturidade. Era o tipo de coisa que a gente ouvia na escola, né? Então, né? Você não quer ir pra escola porque eu sou uma vagabunda que não gosta de estudar, né? Eu pago o colégio pra você ser uma vagabunda que não quer estudar, né? Eu já acordava de manhã, debaixo do cinto, assim, ouvindo esse tipo de coisa, né? E às vezes a gente não para pra pensar em que ambiente a gente tá mandando os nossos filhos pra escola, o que tá acontecendo na escola, o que os nossos filhos estão ouvindo na escola, né? Assim, né? A gente acha que não, né? Mas vocês acham mesmo ficar sendo chamada de medusa anos e anos não abala a autoestima de alguém? Graças a Deus eu sei lá, tipo assim, liguei o foda-se pra esse tipo de coisa, porque eu me olho no espelho e eu me sinto muito bem com a imagem que eu vejo. Sabe, jeans, camiseta, sem maquiagem, sem brinco, eu me olho assim e me acho linda. E tá bom, mas tem muitas meninas aí que não encontram essa paz consigo mesmo, né? E isso é muito complicado, né? Então a minha mãe fazia, sabe, infernos por coisas tão pequenas, sabe, tão pequenas, coisas que não valiam a pena, mas ela fazia. E isso aí é uma coisa de anos, e anos, e anos, e anos. Isso aí culmina mesmo num adolescente beber veneno, se jogar de um viaduto, entrar na frente de um carro, se cortar, se automutilar, isso acontece, né? E você acha que é frescura, mas, cara, você vai buscar o passado, a relação familiar, como é que essa pessoa está sendo tratada na escola, como é que é as questões dessa pessoa com os pais, aí a gente vai ver que não é tão frescura assim. E vocês viram aqui, né? A minha mãe não mudou em nada, sabe? Foi isso antes de eu tomar o veneno e continuou assim depois no dia. No dia que aconteceu, a minha mãe estava trabalhando, minha mãe era assistente social, então ela estava no hospital. Então eu liguei para ela, fui meio quase que me arrastejando até o telefone, liguei para o hospital e falei, tomei chumbinho. Foi só isso que eu falei no telefone, tomei chumbinho, ela foi desesperada para casa, me botaram no carro, me levaram para o hospital para fazer lavagem e tal. E lá no hospital, né, o negócio já começa que no hospital os médicos já acham que você está fazendo aquilo ali para aparecer. Olha que adolescente fresco que está fazendo isso para chamar a atenção, né? A minha mãe ficou extremamente envergonhada, porque eu fiz ela passar vergonha perante os colegas dela de estar ali,
fazendo aquilo, né? E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci nesse dia. Assim, você pode até falar que isso aí foi culpa minha, mas essa culpa você não vai levar pra mim. Aí eu fiquei assim, tá, né? Eu e minha mãe, a gente nunca conversou sobre esse assunto. Nunca, sabe? Ela passou a fingir que isso nunca aconteceu. Eu também não, né? Então a gente nunca chegou, sentou e conversou e colocou os pingos nos is, né? Porque, né, parar pra ouvir, né? Sua filha adolescente, né, bebe veneno e fala que é porque ela não gosta de você, né? Você... Enfim, né, podia ter sido ali, né, um gancho para uma mudança de atitude, uma melhora de relacionamento, mas não foi. Né, não foi, né, continuou mais do mesmo, basicamente. E ainda fiquei com isso, né, de fiz para chamar atenção, né, ou não fiz, fingi que fiz, né, fingi que fiz, né, porque na época, né, ainda, né, surgiu esse rumor na escola, né, Gisele, isso é a historinha que ela tá contando, né, a gente ainda passa por mentirosa quando esse tipo de coisa acontece, né, e pra minha mãe a gente nunca chegou a conversar realmente sobre isso, e é muito complicado, né, como essa mulher ainda tem coragem de dizer que me ama, né, como eu disse, né, esse amor da minha mãe nunca foi algo que eu tenha sentido ou acreditado, a gente... Quando cresce, até entende certas coisas, mas é muito complicado. Deixa eu continuar aqui. E eu sei que até o dia que eu puder sair dessa casa, a visão dela sobre ela mesma não vai mudar. E isso já não... Eita, eu tô lendo tudo errado. E eu sei que até o dia em que eu puder sair dessa casa, a visão dela sobre ela mesma não vai mudar. E eu já não me importo com isso. Né? A questão dela se sentir a supermãe, né? Ela achava que estava certa. Eu estava tão triste naquela época, tão triste. Só pensava em coisas ruins. Não queria mais ouvir a voz dela. Não queria mais ver a Eunice de novo. Não queria mais nada que tivesse alguma relação com ela. Eu tento não pensar mais dessa maneira. Agora eu procuro pensar que eu quero ter uma carreira e uma família. E não posso me deixar abater pelas palavras venenosas dessa mulher. É nisso que eu tenho que me concentrar. No meu futuro. Um futuro que ela não fará parte. Esquecer essa história de suicídio, morte, depressão e choro. Essas coisas não levam ninguém a lugar nenhum. Tenho mais é que comemorar ter sobrevivido e viver muito bem a cada dia. Dane-se a bruxa. Enfim, o que eu quero falar daqui? É que não dá pra esquecer, sabe? Quando a gente sente uma dor tão grande a ponto de achar que só morrer vai resolver essa situação, sabe? Isso não é pra ser esquecido, isso é pra ser tratado, sabe? É pra ser conversado, sabe? Não falar sobre o assunto não vai te ajudar. Você precisa falar sobre o assunto. Se você tá sentindo dor porque alguém tá te magoando, você tem que chegar e falar com essa pessoa, sabe? A gente tem que... Às vezes a gente acha que guardar isso pra gente vai nos fazer bem, né? Porque as outras pessoas não querem ouvir o quanto a gente tá sofrendo. Tá, elas vão ouvir, elas vão fazer o quê em relação a isso? Às vezes elas sabem, às vezes elas ouvem, mas elas não fazem nada. Né? Não fazem nada e cabe a nós fazermos algo por nós mesmos. E aqui, né, eu digo que o que realmente me tirou daquilo foi isso, focar muito no meu futuro. Porque o passado é aquilo, né? O passado não dá pra gente mudar, né? Ele dói, né? A gente relembra as coisas e a dor, e a gente também lembra da dor. O passado a gente não tem como mudar ele, né? Mas se a gente focar no futuro, talvez as coisas melhorem. Eu tava muito focada nisso,
época, em ter uma família, em ter uma carreira, em sair de casa. E quando eu falo que eu queria que a minha mãe não fizesse mais parte da minha vida, eu não estava desejando a morte dela, eu só queria me distanciar, sabe? Sair de casa e viver uma vida e não precisar ter ali aquela convivência diária com a minha mãe. Não. Isso é muito complicado. Chegando no final. Tenho uma vida inteira pela frente e não vou jogar fora pensando em besteira. E este é o pensamento que hoje faz toda a diferença para mim. Eu continuo magoada, triste, com raiva, chorando bastante alguns dias e com meu lado vingativo em alta ultimamente. Mas achar que a morte é a solução dos meus problemas, isso nunca mais vai acontecer. Uma infinidade de pessoas fazem toda a diferença na minha vida hoje. E eu as amo muito. Não vou perdê-las por causa dessa bruxa infeliz. Por mais que ela tenha atormentado o meu passado, infernize o meu presente, não abrirei mão de um futuro esplendoroso que me aguarda. É uma promessa. Gisele Mariane. Né? Como eu falei, eu estava muito focado, né, no futuro, né? E eu falo que, né, eu nunca mais ia pensar nisso novamente, né? Mentira, né? Às vezes a gente ainda pensa, né? Aconteceram coisas depois, sabe? É muito complicado. Mas é complicado, né? Então, eu hoje como mãe, eu procuro ser o extremo oposto do que ela foi pra mim, né? Ela me deu todos os exemplos do que nunca fazia eu dizer com o filho, então, né, foi um aprendizado, né? Mas é complicado quando a gente tem que aprender na dor, né? É complicado. Eu queria hoje que a minha mãe estivesse viva, queria hoje que a gente tivesse, sabe, acertado os pontos antes dela falecer. Antes dela falecer, ela no hospital, né? Ela tava lá no hospital, ela, né, enfim, não sei se a gente sente, sabe, quando vai morrer, eu não sei como é que é, mas ela tava doente, ela tava no hospital, então ela pede desculpas e ela fala várias coisas. Eu sei que eu te magoei muito, me perdoa, né, e, né, a gente até fala ali na hora que perdoa, mas quando a gente relembra certas coisas, né, é complicado. É mais complicado ainda porque ela não tá mais aqui, então complica tudo. Mas, né, vida que segue, né, Então, gente, sei lá, acho que era um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Depressão na frescura, sabe? E às vezes a gente acha que a gente conhece alguém, acha que a gente conhece a dor de alguém, a gente não tem noção, sabe? Não dá pra mensurar, sabe? A dor de alguém que realmente acha que morrer é a única solução pra tudo, porque dói muito. Eu hoje me considero sortuda. Hoje eu tô feliz que eu tô aqui, eu tenho os meus filhos e não penso mais em fazer esse tipo de coisa, principalmente por causa deles, né? Eles, né, não merecem isso, mas, né, já teve ocasiões de eu pensar que realmente, né, ter sobrevivido não valeu de nada. Né? Mas hoje eu tô feliz que eu tô aqui, tô bem, dentro da medida do possível, dentro do que dá pra estar bem, dentro do que eu consigo estar bem, eu estou, né? Eu preciso procurar uma terapia, um psicólogo, sei lá, definitivamente eu preciso, né? Tanta coisa mal resolvida com o passado, com infância, com relacionamentos no geral. Definitivamente preciso procurar terapia e acho que todos nós que temos coisas mal resolvidas com o nosso passado, se a gente não resolver, ele consome a gente. Então acho que
E a gente precisa procurar ajuda e se tá doendo falar e deixar claro, sabe, para as pessoas ao nosso redor, sabe? Isso não é piada, isso não é brincadeira, isso me incomoda, né? Então, por favor, pare, né? Porque, né, ficar sendo chamado de medusa por anos e anos não foi legal, né? Ficar, sabe, você é subestimado o tempo inteiro por causa das suas notas, por causa da sua aparência, por causa das coisas que você gosta, sabe? Você é infantil porque você tem um caderno da Disney, você é lésbica porque você gosta de Xena. É tanto rótulo, é tanta coisa que as pessoas jogam em cima de você, sendo que aquilo não é verdade, é tão desnecessário, sabe? É tão desnecessário. O que você ganha falando isso pro coleguinha do lado? Você não ganha nada, né? Então não dá pra entender porque as pessoas simplesmente fazem isso. Né, o que chamam hoje de responsabilidade emocional. Né, na minha época de criança não tinha nada disso, né? Mas aí falam que antigamente, né, esse tipo de coisa acontecia e ninguém tinha, né? Às vezes, né, não é ali, né, com a criança com uns 8 anos que vai acontecer, sabe? Às vezes é um processo de anos, né? Aí quando a criança tá com 18, né, a gente vê, né, o que a gente falou lá para ela com 8, né, o efeito daquilo, né? Então isso é muito complicado, né? Então, na via das dúvidas, fica calado, não fala nada que vai ajudar mais. Então, sei lá, gente, eu só queria compartilhar isso com vocês, falar que nessa época, quando eu tomei isso, sabe, ser xenite me ajudou, né? Porque mal ou bem, pensar que eu não veria Xena outra vez também foi uma das coisas que eu pensei, né? A gente tem que se apegar, sabe, às coisas reais. Por isso que eu falei que às vezes você está ali naquele momento de dor, você vai falar de Deus, a pessoa vai olhar e não, sabe, não vai adiantar muita coisa. Você tem que se pegar no real, sabe, naquilo que a pessoa realmente pode visualizar pra ela. Então, sei lá, sabe, realmente, pensa nos filmes, pensa nas músicas, pensa nas pessoas que você ama. Ah, mas sem querer levar pro lado da religião, sabe? É óbvio que a fé de cada um é importante, né? E eu tenho a minha fé, que hoje foi Deus ali que fez as coisas acontecerem rápido, porque vai que a minha sorte, que a minha mãe trabalhava tipo mega perto de casa, pegou um carro, em 5 minutos estava em casa e me levou para o hospital, e os médicos conseguiram fazer a lavagem rápido e hoje eu tô aqui, deu tudo certo, né? É óbvio que hoje eu vejo isso, sabe? Foi a mão de Deus agindo, foi a mão de Deus agindo. Eu pensei em Deus na hora que aquilo tudo estava acontecendo, não. Né? Eu não pensei em Deus na hora, mas, né, hoje eu vejo que foi ali Deus agindo, né? Para me tirar ali daquele momento de morte e me tirar dali. Né? Mas quando a gente está ali pensando, não é em Deus que a gente pensa. Eu estava ali pensando que, né, não valia a pena perder tanta coisa boa como, sei lá, como os episódios da minha série favorita, porque mamãe não gosta de mim. Né? Isso é muito complicado. E só queria compartilhar essas coisas com vocês aí em questão daí do Setembro Amarelo. E eu não tô aqui compartilhando isso, porque Gisele quer ser boazinha, né, que não sei o quê. Não, né, nem é uma questão de Gisele quer ser boazinha, ou porque eu acho que, nossa, né, a gente recomenda lá, que não sei o quê. Não, também não acho nada disso. Acho que, sei lá, às vezes ouvir e saber que alguém tá passando por algo parecido, que, sei lá, conseguiu de certa forma superar, acho que isso ajuda, sabe? E sabe, a ideia do você não está sozinho, isso ajuda. Parece que não, parece que é só uma frase de efeito, que não é nada, mas faz diferença, sabe? Faz diferença e, sei lá. Só queria compartilhar isso, né? E se alguém precisar de mim pra conversar, né, eu tô aí, tô a postos, podem, sei lá, contar comigo, que eu puder fazer pra ajudar, a gente faz, né? A gente não é perfeito,
né? Eu sou uma peste de pessoa, sabe? A Gisele não é boazinha, a Gisele não é uma princesinha da Disney, né? A Gisele tá toda ferrada emocionalmente, né? Mas, né, a gente procura se levantar cada dia e, sei lá, fazer o certo, né? Fazer o melhor que dá pra fazer nesse mundo, né, complicado. Mas é isso, gente. Esse foi o Xenite Recomendando de hoje, né? Eu compartilhando aí essas minhas experiências, vivências, né, em prol do Setembro Amarelo. Espero que isso ajude alguém, que se você estiver passando por um momento difícil, que isso, sei lá, possa te ajudar de alguma forma. Não sei, mas quem sabe ajude. É isso, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.